Fala galera do Segundo Super, tudo certo? Aqui é o professor Luciano de novo. Nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios da lista sobre cones do Danielzinho, do 6 ao 11 que ele deixou de tarefa. Vamos lá? Então começando aí pelo exercício 6, né? Vamos lá. Um cone reto está inscrito num cubo de aresta 8. Se a altura do cone e o diâmetro de sua base têm medidas iguais, qual é a diferença entre as medidas dos seus volumes? Bom, muito bem. Então, aqui uma figura que representa a situação, né? Um cone, o cone está inscrito, está dentro de um cubo de aresta 8, né? Então, é um cubo, beleza. A altura do cone e seu diâmetro têm medidas iguais. Isso não precisaria falar, né? Porque a gente já percebe que a altura e o diâmetro tem que ter 8 e 8. Então, repare que aqui eu já coloquei 4 o raio, né? Desse cone. Ele quer saber qual a diferença entre as medidas dos seus volumes. Aí, no caso dos volumes do cubo e do cone. Então, diferença, uma subtração, né? Aqui ele fala para usar o π igual a 3, então a gente tem que utilizar nesse valor, né? Volume do cubo menos volume do cone. Lembrando que para calcular o volume do cone, a gente faz a área da base vezes a altura e divide esse produto por 3, né? Então, o volume do cubo, aresta vezes aresta vezes aresta, 8 vezes 8 vezes 8, 8 ao cubo, menos o volume do cone. A área da base, a base é um círculo, então πr ao quadrado, né? Menos π, já vou jogar o π igual a 3, π, que é 3, r, o r do nosso cone, o raio da base, é 4, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 8, sobre 3, né? Esse 3 a gente já pode simplificar com esse. A gente vai chegar aqui em 512 menos 128, né? Que vai ser 16 vezes 8, 128. E essa subtração dá 384. No caso aí a gente está tudo em centímetros. Centímetros ao cubo é a diferença. É a alternativa C. Ok? O próximo exercício, exercício 7. Já deixei aqui mais ou menos. Vamos lá. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. Então veja aqui que ele já dá, nesse exercício ele dá essas duas figuras, né? Então o raio aqui é R, quando escorre e vira um cone, aquela areia, né? O raio desse cone é o dobro do raio do cilindro original. Muito bem. E aí nesse exercício ele pergunta a altura do cone formado em relação, né, pela areia igual. As alternativas são frações referentes à altura do cilindro. Ele quer saber essa altura, mas não o valor. Ele quer saber, olha, essa altura é quanto dessa? É 3/4? É 2/3? É meio? Né? Aqui a equação que resolve esse exercício é relativamente simples. A quantidade de areia que tinha no cilindro é a mesma que quando escorre, não mudou a quantidade de areia. Então os volumes são iguais. O volume do cilindro é igual ao volume do cone, né? Vamos lá. Se o raio é R, o raio não, o diâmetro, né? Como no exercício ele dá os diâmetros, eu segui exatamente aqui como, lembrando que o raio, né, metade do diâmetro. Então, Rzinho por 2, e aqui como era o dobro, 2R em relação a esse, o raio é só Rzinho. Então, vamos lá, vamos escrever o volume do cilindro. Volume do cilindro, área da base vezes a altura, só que aqui não divide por 3, né, não tem bico, então só a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então πr ao quadrado, só que o R do nosso cilindro, na verdade, é R por 2, né? Então, π, olha lá o raio, π raio ao quadrado vezes a altura, porque é volume do cilindro, igual ao volume do cone, que vai ser π, raio da base é R mesmo, πr ao quadrado, vezes a altura, que a gente não sabe, eu chamei de x, eu vou tentar isolar esse x em função do h, basicamente é isso.
E aí, como é um cone, né, sobre 3. Então, a gente fica com essa igualdade. Aqui já dá para ver que tem fator π dos dois lados. Ao dividir por π a equação, né, esses fatores cancelam. Aqui a gente chega que r ao quadrado sobre 4 vezes a altura é igual a r ao quadrado vezes x por 3. Repare que o raio ao quadrado também é um fator dos dois lados, né? Quando eu divido por r ao quadrado dos dois lados, cancela. Vou passar esse 3 que está dividindo, multiplicando. A gente vai chegar em 3/4 vezes h igual a x. Que é o que o exercício está pedindo, né? A altura x em função do h. Então, a altura do cilindro, do cone que virou, é 3/4 da altura do cilindro que era originalmente. Isso está na alternativa A. Ok? Vamos para o próximo aqui, da FAMEMA, exercício 8. A área lateral de um cilindro circular reto é 72 π. Faltando π aqui, vamos corrigir. 72 π centímetros quadrados, né? Sem esse π aqui, vai dar muito certo não. 72 π centímetros quadrados. Aí, agora vai. E seu volume, então o volume desse cilindro, né? É 6 vezes o volume de um cone circular reto, que tem altura 18. Sabendo que a medida do raio da base do cilindro aqui é o dobro da medida do raio da base do cone, aqui já fica a dica, né? Quando ele fala que alguma coisa é o dobro da outra, chame a outra de R ou de X, do que você quiser. E aí escreva essa como 2 vezes aquela outra coisa. Fica mais fácil do que colocar um R aqui e aqui R por 2, né? Muito bem, então retomando, ele fala que o raio do cilindro é o dobro do raio do cone, então tá correto, né? Esse aqui é R, aqui é 2R. Ele quer saber a medida do raio da base do cone, então ele quer saber esse Rzinho. A equação que vai nos ajudar aqui nesse exercício é que o volume do cilindro, ele falou que é 6 vezes o volume do cone. Vamos lá então, volume do cilindro, a área da base vezes a altura, certo? Como a base é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. Π, quem que é o raio do cilindro? É 2R na verdade, né? Opa, o raio do cilindro aqui é 2R na verdade. Então, πr, 2R, que é o raio, né? O raio dele, a gente escreveu a expressão 2R. Π raio ao quadrado vezes a altura, que é o H, é igual a 6 vezes o volume do conezinho lá. Como é que ela escreve o volume de cone? A área da base, o raiozinho é R mesmo, então πr ao quadrado vezes a altura, que aí é 18, dividido por 3. Muito bem. Esse 6 pode simplificar com esse 3, gera um 2 aqui pra gente. 2R ao quadrado, 4R quadrado. Então, vai ficar assim, 4 πr quadrado vezes H igual a 2 vezes 18, 36 πr quadrado. Olha, tem πr quadrado aqui, tudo multiplicando, né, gente? Por isso que a gente pode simplificar dessa maneira. É dividir de ambos os lados por πr quadrado. Então, acaba se cancelando. Ficamos com 4H igual a 36. E aí, o H igual a 9. Muito bem, achamos a altura, então, do cilindro original. E como que isso vai nos ajudar? A gente tem a área lateral desse cilindro, né? Agora, então, através dessa informação da área lateral, espera-se que a gente encontre esse Rzinho. A área lateral do cilindro. Só lembrando, né? A área lateral de um cilindro, quando a gente abre o cilindro, né? Fazendo um corte, né? A gente imagina fazendo um corte e abrindo ele, esticando, né? Ele vira um retângulo. Uma das dimensões é a altura do cilindro. E a outra dimensão é o comprimento da base, né? O comprimento que estava formando uma circunferência, a gente estica, né? Para virar esse lado. Então, aqui 2πr. Só tomar cuidado que é 2
πr, o R do cilindro. Lembra que o R desse cilindro ele é 2R, na verdade, né? 2πr. É que o nosso raio é 2R, na verdade. Muito bem. Então, vamos lá. Essa área lateral, ele fala que é 72π no enunciado, né? Então, 72π igual a lado vezes lado, que é um retângulo, né? 2π vezes 2r vezes h. Mas o h, a gente já sabe que é 9, a gente acabou de encontrar, né? Que é 9. Já vou jogar 9 aqui, então. Π com π, né? Simplifica, divide por π de ambos os lados, acaba cancelando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. 36R. Sem o R, né? O 36 dividindo, inverti aqui a equação, mas não tem problema. 72 por 36, não 32, né? Por 36, 72 por 36 dá 2. Esse raio, então, é 2 centímetros. Tudo estava em centímetros, o R. E é a pergunta, né? E é o que a gente queria. Lembra o raio do cone, que a gente apresentou por R. Encontramos o R aqui embaixo, 2 centímetros. Isso tá na alternativa A. Beleza? Vamos para o próximo, também da FAMEMA. Exercício 9. A medida da aresta da base quadrada de um prisma reto é igual à medida do diâmetro da base de um cone reto. Então, é um prisma, não é um cubo, né? Prisma, lembrando, tem duas bases idênticas e paralelas. Então, aqui, dois quadrados, né? Então, a gente tem um prisma de base quadrada, x. Essa medida x, no enunciado, fala que é igual ao diâmetro da base de um cone. Muito bem. A altura do prisma é 5,5 maior que a altura do cone, igual o exemplo do exercício anterior. Se isso é tanto maior que o outro, chama o outro de h e esse 5,5 mais o h. Facilita na hora de escrever, né? E o volume do cone é 1/6 do volume do prisma, que vai ser a equação central para resolver o exercício. Ele fala para aproximar π de 3,1, aproximar, né, considerar, então a gente vai jogar esse valor, né? É correto afirmar a altura do prisma. Opa, então não é o H, hein? A altura do prisma, 5,5 mais H. Vamos lá, então, desenvolvendo essa equação aqui. Volume do cone. Volume do cone, já fizemos algumas vezes. Área da base vezes altura sobre 3. Então, πr, quem é o nosso R? O nosso R aqui, x por 2. Π R x por 2 ao quadrado vezes a altura, né, que a gente chamou de H, πr quadrado vezes a altura, dividido por 3. Esse dividido por 3, dá na mesma eu fazer uma multiplicação por 1/3, tá joia? Aqui vai facilitar na hora de escrever, né? Então, dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, você pode gravar assim também, πr quadrado vezes a altura vezes 1/3. 1/3 disso, né? Igual a 1/6 do volume do prisma. Aí, volume do prisma, como é que a gente fazia? Área da base vezes a altura. A base é um quadrado, então lado vezes lado. X ao quadrado vezes a altura, coloca entre parênteses que a altura é uma expressão, né? 5,5 mais H. Muito bem, a gente está com uma equação aí, então, querendo encontrar o H para que depois encontremos o 5,5 mais H. Vamos lá. Desenvolvendo aqui, πx ao quadrado sobre 4 vezes h vezes 1/3 é igual a 1/6 vezes x ao quadrado vezes 5,5 mais h. Aqui não vale a pena ainda distribuir, né? Porque existem fatores que estão em comum aqui, né? Fatores tá de ambos os lados. Então, se eu dividir a equação inteira por x ao quadrado já era, x ao quadrado já era. Aqui esse π, o exercício tinha falado para a gente considerar ele igual a 3,1, né? A gente vai ter que fazer isso agora.
E 3,1 não é igual a 3, tá, gente? Então, às vezes, principalmente quando ele fala 3,1, às vezes a pessoa aqui vai querer, vou cancelar o pi com esse 3. Opa, não, se ele tivesse considerado igual a 3, aí sim, caso contrário, não. 3,1 vezes h sobre 12 igual, aqui a gente tá com 5,5 mais h tudo por 6. Esse 6 eu vou passar multiplicando, né? Para simplificar com esse 12, ó. Vai ficar 3,1 vezes h vezes 6, tudo por 12, igual a 5,5 mais h. 6 com h simplifica, sobra um 2 aqui embaixo. 3,1 dividido por 2, a gente vai encontrar 1,55. 1,55h igual a 5,5 mais h. Esse h é 1h, né? Esse h vem subtraindo aqui esse lado, vai sobrar 0,55h igual a 5,5h. 5,5 dividido por 0,55 e essa divisão dá 10, né? Essa divisão, chegamos em 10 aqui, 10 centímetros, tudo estava em centímetro também. E aí, cuidado, se você está desatento, você marca a alternativa D, né? E erra, porque não é o H que ele está pedindo, ele quer a altura do prisma, né? Lembrando que a altura do prisma, portanto, a altura do prisma é da 5,5 mais H. 5,5 mais 10, 15,5. Isso está na alternativa E. Beleza? Vamos pro próximo, o 10. Exercício 10, André utilizou o molde abaixo para montar a superfície lateral de um cone. Então, o molde é isso aqui, né? Um setor circular, né? Que gera a área lateral de um cone. Então, ele usou isso para gerar isso. Muito bem. Aqui, esse eixo, né? Ele fala que é um eixo de simetria, o que já dá indicação que esse é um cone reto. Muito bem. Após montado, a geratriz desse cone forma um ângulo de 30 graus, como a gente vê na figura, com o seu eixo de simetria. Qual é a capacidade desse cone? Ele quer saber o volume desse cone, então, né? Basicamente é isso que ele quer. Vamos lá. Aqui a gente tem que lembrar que quando a gente está com a planificação do cone, né? Porque aqui é como se fosse esse mesmo cone, só que na forma planificada, certo? Quando a gente está com a planificação do cone, esse comprimento desse arco, né? Nesse setor, ao fechar, né? Ao montar o nosso cone, ele acaba formando aqui a nossa base, a circunferência da base, né? Então, daqui a gente já pode escrever o seguinte: se a base tem raio R, esse 10π, ele é igual a 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, né? Se 10π igual a 2πr, divide por π de ambos os lados, o π acaba se cancelando, passo o 2 dividindo, o raio é 5, né? Muito bem, encontramos o raio, esse raio é 5. A pergunta é o volume desse cone. Mas para calcular volumes a gente já sabe, né? Da base vezes a altura dividido por 3. Então eu preciso da altura? Não tenho, mas preciso, né? Por nossa sorte, aqui forma um triângulo retângulo, né? Um triângulo famoso com um ângulo notável, com um ângulo 30, 60. Eu vou só desenhar esse triângulo aqui separadamente para ficar um pouco mais claro. Mas aqui é 5, aqui é o H, aqui é 90 graus e aqui é o 30 graus, né? Esse aqui é 30, aqui é 60. Muito bem. Aqui você pode usar, né, aquelas relações rápidas do 30 e 60 que a gente aprende, né? Pode usar seno, cosseno, tangente, no caso aqui tangente serviria, né? Para encontrar o H. Mas vamos usar da maneira rápida lá. Se o oposto do 30, que é o menor dos lados, é 5, o lado oposto ao ângulo de 60 graus é aquele que era oposto do 30 vezes raiz de 3. Então, esse H é 5 vezes raiz de 3, direto, né?
Se ele pedisse a hipotenusa, só para lembrar, a hipotenusa é o dobro do oposto do 30, seria 10. Né? Muito bem. Encontramos o H, então podemos ir para o volume final, que é o que ele pede. Portanto, volume. O volume é πr ao quadrado, o R é 5, né? πr ao quadrado vezes a altura, que a gente acabou de achar, 5 raiz de 3, né? Tudo isso sobre 3. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 5, 125 raiz de 3π sobre 3. E fica esse número elegante, né, como resposta. Centímetros cúbicos, que é a informação inicial, né, era em centímetro. Ok? Aqui não dá para simplificar nada, ele não falou para considerar nada no π, então a gente deixa assim mesmo. Nada de querer de novo cancelar esse π com esse 3, né? Principalmente aqui, né, uma questão aberta, né, você poderia perder pontos por isso, porque o π não é 3, então a gente não deve fazer esse cancelamento, ok? O último exercício aí que o Dani recomendou pra gente, exercício 11, exercício do ITA. Nem todo exercício do ITA é impossível, tá? Então, não se assustem. A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus. É isso aqui que ele está falando. Setor circular de 216 graus é a superfície lateral, né? É a planificação, quando a gente planifica, né, só a parte lateral do cone, sem considerar a base. Se a geratriz do cone mede 10, lembrando que geratriz é esse traço aqui, né? Que quando planificado, acaba sendo o raio desse setor, é 10. Então, se a sua geratriz é 10, ele quer saber a medida de sua altura em centímetros. Ele quer o H, então, aqui em questão, né? Vamos lá. Aqui a gente, né, você pode escrever a expressãozinha direto, mas de maneira mais simples para você lembrar, às vezes na hora, né? Esquece como escrever a expressão. Tem uma relação que é diretamente proporcional. Você pode usar uma regrinha de 3 entre o arco em graus aqui, né, de um setor circular e o comprimento desse arco, né? A gente sabe que um arco de 360 graus é uma volta completa. Se eu chamar de R o raio do cone, né, o comprimento disso é 2πr. Porque o que eu estou fazendo, gente? É igual, acho que o exercício de cima, né, o 10, o exercício 10. O comprimento do setor aqui, quando planificado, né, na forma tridimensional, é o comprimento da base. Então, se esse setor aqui, né, lembrando que se fosse um 360 graus, o comprimento da circunferência com 360 graus é 2πr. 2πr no R10 aqui. Então, só reforçando, ó, se essa circunferência ela pegasse ela inteira, 360 graus, comprimento da circunferência inteira, 2πr, onde R é 10. Beleza, mas a gente não está com ela inteira, a gente está só com 216 graus. Então, eu quero saber, 216 graus, qual é esse comprimento, né? Qual é esse comprimento que gera? Ok? Essa é a regrinha de 3 que você pode fazer. Pode, né? Tem gente que aprende decorado, né? Que é... esse comprimento aqui vai ser 2πr vezes uma fração. O ângulo, 216 por 360. Tá tão certo quanto, né? Muito bem. Então, só desenvolvendo aqui. 360 vezes x igual a 216 vezes 2π vezes 10. Agora a gente pega esse 360, passa simplificando. X vai ficar igual a 216 vezes 2, 432π vezes 10 sobre 360. Esse 10 pode cancelar com esse 10 do 360. 432 dividido por 36 dá 12. Exatamente 12. Então esse x é 12π. Esse x que a gente queria, que ele era, é o comprimento desse setor. E aí lembrando a mesma coisa que a gente usou no exercício anterior.
esse comprimento desse setor, quando a gente, né, solidifica essa planificação, esse comprimento do setor, ele vira o comprimento aqui da base. Então, portanto, esse 12π que a gente encontrou, ele é o comprimento ali da base, então 2πr, já que eu chamei de r o raio da base. Π de ambos os lados, passo 2 dividindo, o raio da base é 6. Quase finalizou, ele não queria o raio, queria a altura, mas lembrar que num cone reto, a altura, o raio da base e a geratriz formam um triângulo retângulo. Então esse raio a gente já sabe que é 6. A altura a gente ainda não sabe. E a hipotenusa aqui é 10. Aqui você pode usar Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Ou, né, lembrar direto aqui do 3, 4, 5, né? 3, 4, 5, né? Só que está multiplicado por 2. Então 3 vezes 2, 6. Aqui vai ser o 4 vezes 2, 8. E o 5 vezes 2, 10, né? Que dá certinho aqui com o Pitágoras também. 100 igual a 36 mais h quadrado. H quadrado igual a 64. E aí h igual a 8. 8 centímetros também tá na alternativa D. Então, esse vídeo fica por aqui. Havendo dúvidas, de novo, pode me procurar alguém aí nas redes sociais, a gente está aí para ajudar. Bons estudos e até a próxima. Valeu!